Imagina a cena, você treinou a vida toda, acordou às 5 da manhã, correu vários quilômetros, treinou ali na academia, não aguenta mais nada, sacrificou tudo, para com a família, amigo, vida social, para você chegar na maior luta da sua carreira. Você sobe no ringue e depois descobre que do outro lado, o cara tá com o corpo inteiro lotado de esteroides, de bomba. E sabe qual é o pior? Ninguém fez absolutamente nada para impedir isso. E eu vou te contar que hoje a gente vai entrar nos assuntos mais polêmicos e sujos da história do boxe, que é o uso de esteroides anabolizantes nesse esporte. E eu vou te falar que talvez isso tenha se tornado o maior problema desse esporte, que por mais que tenha muita tecnologia e estrutura que existe hoje, isso continua acontecendo sem parar. Tanto que para fazer esse vídeo eu busquei muitas informações sobre o uso de esteroides no Brasil por boxeadores e não encontrei nenhuma informação. Será que nenhum boxeador usa esteroides mesmo? Ou se realmente esses casos são encobertos ou não tem ninguém fiscalizando esses atletas? Vamos descobrir. Então se prepara, porque o que você vai ver aqui hoje pode te deixar altamente revoltado. Nos últimos anos a gente tem visto algo absolutamente absurdo acontecendo nos esportes de combate. Lutadores de primeiras linhas, nomes gigantescos do esportes, testando positivos para substâncias proibidas, um atrás de outro. E olha, isso aqui não é novidade, sempre foi um problema do boxe, mas que existe em qualquer esporte. Mas sabe o que é mais louco de tudo isso? Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com todos os laboratórios de ponta, exames ultra precisos, esse problema não só continua, mas como parece que tá piorando. E antes que você pense, mas todos os esportes têm doping, isso acontece, é algo natural. Mas deixa eu te falar uma coisa, no boxe é muito diferente, pode ser muito pior em alguns casos. Porque a gente pensa, no futebol, no basquete ou até mesmo no atletismo, e se você usa uma substância proibida, você está buscando vantagem competitiva, correto? Daí tudo bem. Mas no boxe você não tá buscando só vencer, você tá colocando a vida de um outro cara em risco. Então assim, o boxe não é brincadeira, tá gente? É um esporte que você corre risco de vida real. É um dos esportes mais perigosos no planeta. Tanto que a gente tem Mike Tyson, pô. O nome do cara é lembrado como The Baddest Man on Earth. É o cara mais bravo de todos os tempos, o cara mais malvado de todos os tempos. É um esporte letal. Você literalmente sobe em um ringue. Você já pensou o quão antinatural é isso? Eu já fiz uma luta amadora de boxe. Imagino que vocês também que me assistam, até comenta aí. Vocês já fizeram uma luta amadora? Deixa aqui nos comentários. Você já pensou o quão antinatural isso é? Tu sobe num ringue pra dar e receber soco. Mano, é um bagulho assim mais antinatural possível pra qualquer ser humano. Não tem como uma pessoa não sentir medo antes de subir no ringue. Inclusive, boxe não é só subir no ringue, hein, mano? Já falei da minha visão com sparring duro, essas coisas. A gente já vai chegar lá, como esse esporte é fatal. Mas eu quero te mostrar uma coisa antes, que é uma coisa que eu descobri essa semana, e eu precisava compartilhar aqui com vocês. Eu descobri que a Maximum, eu trabalho com os caras há 2 anos, e eu descobri só hoje que eles têm uma luva de bate-saco. É uma luva que mete o dedão pra fora. Essas luvas, cara, você vê muito boxeador das antigas usando. O George Foreman, Muhammad Ali. A galera usava esses dedos pra fora pra corrigir a postura do golpe, pra não bater com o dedão. E é uma luva sequinha, cara. Parece uma Cleto Reis. E é da versão Pro Series dele por menos de R$200. Essa luva aqui é maravilhosa. Ela é a que mais esgota no estoque deles, então você pode achar aí. E obviamente, se você achar, usa o cupom FALA. Compra essa luva. Você tem que ter uma luva 16 onças para sparring e uma para bater saco. Antigamente eu recomendava uma luva 14, 12 onças para você bater saco. Mano, depois que eu descobri isso, virou minha nova luva preferida. E de verdade, assim, isso aqui é absurdo. Qualidade, que couro de microfibra, tecnologia da Pro Series da Maximum por menos de R$200. Tô, mano, fascinado por essa luva. Eu postei no Instagram vários treinos que eu tô utilizando com ela. Vale muito a pena. Testa aí e depois me fala. E tu não vai bater na cara de um maluco com essa luva bate-saco, né? Isso aqui é menos de 8 onças. Tu vai nocautear o maluco. Porque, mano, boxe é isso. Cada golpe é um potencial de ser um golpe fatal. Cada nocaute que você dá pode causar um dano no cérebro do cara permanente. Eu vou ser direto com vocês. O sistema de testes antidoping no boxe é basicamente uma piada hoje em dia. É real, uma piada de mau gosto. Comparado com outras organizações esportivas de alto nível, o boxe está literalmente décadas atrasado. Não é só eu que tô falando isso aqui não, eu tô pegando relato aqui de muitos lutadores profissionais que já saíram publicamente dizendo isso. Deixa eu te dar um exemplo real. Germán Charlo, um dos grandes nomes do boxe hoje, ficou muito frustrado antes de uma luta dele contra a Umbria Castanho. Sabe por quê? Porque não tinha um teste antidoping programado antes da luta, nenhum. Ele mesmo teve que ir lá pedir, praticamente implorar para que implementassem um teste antes da luta dele. Lembra uma das maiores lutas da década?
Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao, luta que inclusive tem chances grandes de ser repetida, uma luta parte 2, hein, dos dois agora aposentados. Mas naquela época foi a luta do século porque os dois estavam no auge. Aquilo movimentou centenas de milhões de dólares. Os próprios lutadores tiveram que pedir para o teste no estilo olímpico a ser implementado, até porque no boxe olímpico isso aqui já é muito mais testado, e aqui a gente tem que fazer uma diferenciação absurda. Boxe profissional, boxe olímpico. Nas Olimpíadas tem um teste rigoroso que as pessoas passam, tanto que nas últimas Olimpíadas a gente viu ali, principalmente no boxe feminino, algumas atletas ali serem faladas de ter participado de doping, que foram expulsas. Então, na parte das Olimpíadas, todos os esportes são altamente testados. Arrisca. Agora, no boxe profissional nem tanto. Então, nesse caso, eles pediram, né, para os testes a serem implementados forem no estilo olímpico, porque sabiam que a qualidade dos testes eram maiores. Só para vocês estavam entendendo, a gente está falando aqui na maior luta do boxe moderno, com a maior bolsa da história. Transmissão mundial, milhões de pessoas assistindo, e os caras tiveram que pedir para ter teste de doping decente. Cara, se na maior luta tiveram que pedir, imagino que não deve ocorrer nessas lutas menores. Isso deveria ser o básico, o óbvio, mas nem é o mínimo dos mínimos. No boxe até isso é negociável. E sabe por que isso acontece? Porque o sistema é tão falho. Deixa eu te explicar como que funciona a estrutura podre do mundo do boxe. Diferente de outros esportes, não tem nenhuma organização central, única, que controla tudo. Você tem várias organizações, WBC, WBA, IBF, WBO. Já fiz um vídeo explicando como que funcionam todos os cinturões do boxe, caso você queira ver, a gente vai deixar para você depois, mas cada uma delas contém as suas regras, seus interesses próprios, lutadores que eles colocam dentro da categoria, prioridades dentro ali dos atletas. E sabe qual que é a prioridade número 1, que é similar em todas elas? Todas têm a mesma prioridade: dinheiro. Eles querem que a luta aconteça. Eles querem os milhões em pay-per-view. Eles querem patrocinadores, apostas, mídia, audiência mundial. E aí que eu falo pra vocês, um lutador de boxe é um indivíduo único. É diferente do futebol. Se um atleta cai por doping, cara, vai ter uma reposição e o time continua. No boxe, se um cara cai por doping, a luta cai como um todo. Isso causa muito prejuízo para as organizações. E é exatamente porque essa estrutura, né, falha do sistema que a gente vê tantos lutadores testando positivos. Porque eles sabem que existe uma boa chance de sair impune, de não dar nada. Deixa eu te contar de alguns casos que já explodiram nos últimos anos. Eu acho que o caso mais famoso, né, que todo mundo conhece do boxe é do Canelo Álvares. Alguns anos antes da revanche mais esperada, né, o Canelo testou positivo para clenbuterol. Para quem não sabe o que é clenbuterol, se você vai comprar aqui no Brasil, ele vem numa embalagem ali de cavalo, basicamente, que é uma substância ali proibida, né, utilizada para expansão pulmonar, o que ajuda muitos atletas, até fisiculturistas, a perderem peso, porque você vai queimar muito mais caloria do que você teria, né? E você aumenta a massa muscular ao mesmo tempo. É o sonho, cara, essa substância é o sonho de qualquer lutador. O problema dela, irmão, é que, assim, pode dar uns ataques cardíacos, tem efeito colateral, é loucura. E aí, você sabe o que aconteceu no final de toda essa história? A Golden Boy Promotions, que era a empresa ali que promovia o Canelo na época, saiu rapidinho com uma explicação, que foi a carne, uma carne contaminada que ele comeu no México. E aí, meu irmão, a luta era com que a gente já sabia, né? O Triple G, Gennady Golovkin. Essa luta já estava marcada. Era uma das lutas mais esperadas do ano, uma das melhores trilogias da história do boxe. Todo mundo queria ver. E mesmo com um teste positivo, a luta aconteceu. Foi adiada algumas semanas, mas aconteceu. Mas a gente tem que ser muito honesto aqui. Em qualquer outro esporte profissional, sério, o que aconteceria? O atleta seria suspenso imediatamente, teria uma investigação completa, exames adicionais, multa, e também tudo voltaria a ser esclarecido depois de uma suspensão pesada. No boxe é muito diferente, porque cancelar essa luta em específico significaria perder dezenas de milhões de dólares, reembolsar pay-per-view a rodo, perder contrato de patrocínio, desmontar uma estrutura gigantesca, algo que, assim, atrapalharia muito o evento do boxe. E deixa eu te falar de um caso ainda mais polêmico, de um cara muito mais polêmico, que foi a luta de Ryan Garcia contra Devin Haney. Cara, essa luta também foi uma luta enorme, o Garcia estava sendo subestimado por todo mundo falou que ele ia perder, que não era lutador de verdade, enquanto o Devin Haney era invicto, campeão, técnico, preciso, geral botava ele no pedestal, todo mundo achou que o Haney ia destruir o Ryan. E o que aconteceu? O Ryan nocauteou o Haney várias vezes, botou ele pra lona e ganhou a luta de forma muito dominante. Uma das maiores zebras daquele ano do boxe. Mas aí, poucos dias depois,
Notícia explosiva, breaking news. Ryan Garcia tinha testado positivo para ostarina. E não foi só uma vez não, tá? Foram 2 ocasiões diferentes. 2 testes separados, ambos positivos. Para quem não conhece, ostarina é uma substância que aumenta a força e a resistência. E classificado como modulador receptivo. Ah, foda-se, eu não vou falar essas coisas, muito técnico. Basicamente, tem efeitos similares a esteroides anabolizantes. E aí que vem a pergunta que ninguém quer responder. Se a substância foi encontrada no sistema dele durante e depois da luta, como diabos não teve um jeito de pegar isso antes dele entrar naquele ringue? Não colocar a vida do maluco em risco. Não importa se foi intencional ou não. Não importa ali se teve efeito real no desempenho ou não. O Ryan disse que o suplemento ele pode ter sido contaminado. Pode até ser verdade, mas ele testou positivo e não deveria ter entrado naquele ringue. A gente volta no caso do Canelo. Cara, para perder peso é uma das piores partes. Imagina um atleta que utiliza meios ilegais de perder peso, como o uso do clenbuterol, e atletas que estão ali botando esforço, perdendo quilo a quilo, usando ali, cara, pulando corda, indo em sauna, o cara quase passando mal. E do outro lado, o cara tá utilizando uma substância utilizada em cavalos para perder mais calorias. Claro que tem alguns efeitos colaterais, mas torna um processo muito mais rápido e dinâmico. O quão injusto é todo esse processo até o cara chegar na luta? Talvez o clenbuterol não tenha aumentado a força dele, o poder de nocaute, mas com certeza facilitou o momento que talvez é mais temido por todos os lutadores, que é a perca de peso. Nesse caso, né, do Ryan Garcia foi diferente, ele levou a suspensão de 1 ano e a vitória dele foi anulada do cartel oficial. Mas cara, o Devin Haney levou aquela surra de qualquer jeito, isso vai ser marcado na história, o cérebro dele sofreu aquele dano mesmo jeito, nenhuma suspensão vai desfazer isso. Então a gente tem que parar e se perguntar agora, por que tudo isso continua acontecendo? A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. Primeiro, as punições no boxe são fracas demais, muito fracas. E uma suspensão que de 6 meses, 1 ano, cara, o lutador acabou de ganhar milhões numa luta. E isso não é nada, é uma pausa, umas férias pro cara aproveitar o dinheiro. No boxe a gente é isso, o cara luta a cada 6 meses, 1 ano, é normal esse tempo de descanso. No final, não dói no bolso do cara, ele não tem que pagar uma multa bilionária. Ele não dói na reputação do cara, porque o que vão lembrar é do videozinho no TikTok que saiu do Ryan Garcia nocauteando o Haney. Não dói o suficiente pro cara pensar 2 vezes. É o que diria, né? O país da impunidade. É tipo o Brasilzão, né? É a mesma coisa. Esse sistema de testes é uma bagunça completa. Você sabia que existem várias agências de doping, de testes, né, de antidoping no boxe? E cada uma delas tem regras diferentes e listas diferentes de substâncias proibidas? Por exemplo, a gente tem a VADA, primeira instituição, a Agência Voluntária Antidoping. Depois a gente tem a USADA, a Agência Antidoping dos Estados Unidos. Tem comissões atléticas estaduais de cada estado dos Estados Unidos, organizações internacionais, europeias. E você sabe qual é o mais louco de tudo isso? Você pode testar positivo numa agência, negativo em outra. Isso mesmo, a mesma substância, o mesmo exame e resultados diferentes, dependendo de quem faz o teste. Quer deixar essa teoria da conspiração ainda mais louca? A gente viu, né, e tem até documentário na Netflix que fala dos russos, como eles utilizaram muito os dopings para as Olimpíadas. E agora a gente vê quais países estão mais em alta no mundo do boxe. Países ali mais soviéticos, Uzbequistão, Cazaquistão, mas enfim, não vou entrar em teoria da conspiração, hein, porque os caras ali não tem nenhum caso comprovado, mas vai que tem, os caras gigantescos. A realidade é que não faz nenhum sentido. E tudo o que mais importa é o dinheiro, porque ele sempre vai falar mais alto. O boxe é tão corrompido pela grana, tanto ali os dependentes de grandes eventos milionários, eles que fazem tudo, literalmente tudo para manter o show acontecendo. O boxe profissional, ele se tornou com o tempo cada vez mais um show, parecendo ser um filme, do que efetivamente um esporte. E olha que esses casos não existem só recentemente, tá? Isso vem acontecendo há décadas no boxe. Eu vou te mostrar, né, uma lista enorme de gigantes, lendas do esporte que já testaram positivo em algum momento da carreira. Isso aqui vai gerar uma controvérsia, mas enfim, tem que falar. Roy Jones Jr., um dos maiores lendas do boxe, já testou positivo para esteroides anabolizantes depois de uma luta lá nos anos 2000. Punição dele? Nenhuma, nada, não teve nem suspensão, não teve investigação, cara, não teve nada, a galera simplesmente jogou pra baixo do tapete. Eu sei que foi há mais de 20 anos, a gente não vai apagar a história do Roy, que foi um dos maiores boxeadores de todos os tempos, mas você vê que na época o sistema era mais frouxo ainda. O fato é, ele testou positivo, continua lutando normalmente. Casos mais recentes, Conor Benn, filho da lenda Nigel Benn, testou positivo também antes da luta contra o Chris Eubank Jr., que
talvez seria, né, a maior luta da carreira dele, uma revanche histórica entre a família Ben e o Ben. A luta foi cancelada em cima da hora, mas o Conor Ben nunca recebeu uma suspensão formal pesada, né? Então, basicamente, a luta foi cancelada, ele continua lutando até hoje. E o jogo que segue. Bora pro México. México também tem vários casos. Oscar Valdez, campeão mundial mexicano, testou positivo para fentarmina, um estimulante, antes de uma defesa de título. E sabe o que aconteceu? A luta foi cancelada? Continuou normalmente. Defendeu o cinturão, não teve nenhuma punição séria. Cara, loucura. Jarrell Miller também, peso pesado americano, testou positivo não uma vez, mas nem duas, 3 vezes para substâncias diferentes. O cara, mano, pegou de tudo do cardápio e conseguiu voltar a lutar depois tranquilo demais, tá? E eu poderia fazer essa lista aqui infinitamente. Mas eu vou ter que parar aqui para falar de um caso específico que é tão absurdo de ser escancarado. Tyson Fury, em 2015. Ah, vamos começar aqui a mexer em lugares polêmicos. Tyson Fury testou positivo para nandrolona, um esteroide anabolizante clássico, após de uma luta, né? Isso foi investigado e descoberto depois da luta. Mas sabe o que aconteceu? Nada que impedisse a maior luta da carreira dele. 6 meses depois daquele teste, o Tyson Fury subiu no ringue contra o Vladimir Klitschko, puta, os nomes foda, bota aí na legenda, tá? Que foi na maior luta, né, de peso pesado da década dele em 2015. E ele ganhou a luta e se tornou ali o campeão mundial. A equipe de Klitschko ficou absolutamente revoltada quando descobriu isso. Eles disseram publicamente que se soubessem do histórico do Fury, eles teriam exigido testes mais rigorosos pela WADA, aquela organização que eu mencionei lá no começo, e teria tido uma fiscalização total antes e durante o camp dele. Mas eles não souberam dessa história. A luta aconteceu e o Klitschko perdeu aquele título. Aquela vitória mudou completamente o cenário do boxe do peso pesado. Tyson Fury começou a dominar o cenário a partir dali. Acabou com o domínio dos irmãos Klitschko e abriu espaço ali para uma nova geração. Foi um momento histórico da era. E tudo isso começa com um teste positivo escondido debaixo do tapete. Sabe qual que é o mais louco de tudo isso? O próprio Tyson Fury já admitiu publicamente em entrevistas que já usou substâncias proibidas no passado. Ele falou abertamente, sem vergonha nenhuma, porque ele sabia que não ia dar em nada. Eu vou mexer aqui no nosso iceberg, e eu vou deixar isso aqui ainda mais profundo agora, um caso histórico que mostra o problema sistemático do mundo do boxe, de um boxeador também muito famoso, Shane Mosley. Cara, o Mosley estava numa fase ruim da carreira, já ali perdendo as lutas, não era aquele mais o mesmo que sempre foi, todo mundo achava que ele estava acabado. Aí, de repente, ele começa a trabalhar com um cara chamado Victor Conte. Se você não conhece esse nome, deixa eu te apresentar. Victor Conte é dono do laboratório Balco, que foi o centro do maior escândalo de doping no esporte americano. Esse cara forneceu esteroides para dezenas de atletas olímpicos, jogadores de beisebol, atletas de atletismo. Ele foi preso e condenado e cumpriu a pena. E o Shane Mosley começou a trabalhar com esse cara. O resultado foi, o Mosley ressurgiu das cinzas do nada, voltou a ganhar, venceu só o Oscar de la Hoya numa luta histórica e virou campeão mundial de novo, voltou pro topo do esporte. Coincidência? Acho difícil. Vou te contar a história. O Victor Conte está de volta no holofote agora, por quê? Por causa da situação do Ryan Garcia e o Dave Haney. O Conte trabalhou como nutricionista do Dave Haney por vários anos, e o Ryan Garcia criou uma narrativa dizendo que o Victor Conte quem contaminou os suplementos dele propositalmente para sabotar a luta. Ou seja, o Victor Conte, que era do laboratório, que já foi preso por causa disso, estava trabalhando com o Dave Haney, que a gente não sabe se teve o histórico ali de suplementação, falou que o Victor Conte, da equipe do Haney, envenenou o Ryan Garcia. Cara, se liga esse xadrez 4D que tá ocorrendo. Isso pode até ser verdade, tá? Mas tem um problema nessa história. O Ryan também já trabalhou com o Victor Conte no passado, porra. Olha como é louco isso. O cara já trabalhou com os dois atletas, mesmo depois de ter sido preso. Então, assim, essa desculpa não cola muito bem. E essa é a pergunta que todo mundo faz. Como esse cara, com esse histórico criminal, ainda pode trabalhar com atletas profissionais de elite? A resposta? Porque o boxe permite isso. Porque ninguém fiscaliza de verdade. Porque se uma instituição falar assim, não, esse cara não vai lutar aqui porque trabalhando com esse outro. A outra instituição fala assim, ah, vem, luta aqui, porque você vai conseguir muito dinheiro. Cara, o Ryan Garcia é um dos nomes mais midiáticos desse esporte. Se alguém faz uma luta dele, com certeza vai vender ingresso e pay-per-view. A gente tem 4 instituições no mundo do boxe hoje. Se uma instituição vira e fala que isso é contra as leis, ou porque ele não pode lutar com uma tal substância, uma outra instituição fala assim, cara, eu quero esse cara é midiático, então tá aqui, vem lutar na minha porque você vai trazer muito dinheiro. Então as organizações não têm o que fazer. Nesse caso, a hipercompetição entre instituições faz
faz com que o esporte seja cada vez mais corrupto. Então vamos recapitular tudo que a gente já viu até agora. Sistema de testes do boxe falho, punições fracas, organizações que priorizam dinheiro acima de tudo, atletas que testam positivo continuam lutando. É um ciclo que se repete sem parar. E sabe qual que é o pior de tudo isso? Ninguém parece realmente querer mudar essa história, porque mudar significaria cancelar lutas milionárias, significaria suspender grandes nomes, significaria perder dinheiro e cair a popularidade do boxe. E no boxe, dinheiro é tudo. Então o que a gente precisa fazer? Como resolver esse problema de verdade? Porra, eu sou youtuber, eu não vou resolver aqui um problema dessa magnitude aqui também. Mas eu vou te passar algumas ideias do que idealmente deveria ser feito. Primeiro, é implementar testes obrigatórios no estilo olímpico em todas as lutas de todas as organizações, não como opção, como regra. Testes aleatórios durante todo o camp, antes e depois da luta, não só na semana, mas também mais antes. Depois, unificar as agências de teste, criar um padrão internacional único que vai funcionar no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, com a mesma lista de substâncias proibidas. Mesmos métodos, mesmos critérios, acabar com a bagunça de cada organização fazer do seu jeito. O terceiro, que é tornar as punições realmente severas. Não só de 6 meses a 1 ano, a gente tá falando de coisa de 2, 3, 4 anos que tem que sentir no mundo do boxe. E também multas financeiras pesadíssimas. Perder bolsa, perder títulos retroativos, tem que doer no bolso para doer de verdade. Porque só assim os lutadores vão pensar 2 vezes até se arriscar a fazer isso. E olha, eu sei que muitos aqui nos comentários vão falar, cara, é impossível eliminar 100% do doping no boxe, e eu tô totalmente de acordo com você. Sempre vai ter um cara tentando burlar o sistema para conseguir o mínimo de vantagem possível. Sempre vai ter substâncias novas sendo testadas e desenvolvidas. Mas existe uma diferença gigante entre tentar eliminar e simplesmente não fazer nada. Hoje o boxe não tá nem tentando, a gente só tá fingindo que tenta. No final, quem paga as contas do preço de tudo isso é os lutadores limpos, Aqueles que treinam direito, comem direito, fazem tudo certo e perdem as lutas que os caras que estão se bombardeando ali de coisa e ganham as lutas. E os fãs que pagam caro no pay-per-view, que pra assistir uma luta, descobrem que eram fraudulentas, é o próprio esporte que perde a credibilidade. Cada vez mais o boxe vai ser lembrado como um esporte que tá se perdendo no tempo. Vira uma piada, fica conhecido como o esporte mais corrupto que existe. Enquanto o boxe não consertar esse sistema podre, a gente testar os lutadores de verdade, todo mundo vai continuar usando isso. E o esporte que a gente ama vai ser sendo usado como uma farsa enquanto o assunto é integridade. A pergunta que fica no ar é, será que um dia isso vai mudar? Será que o boxe finalmente vai acordar e fazer o que tem que ser feito? Ou que vai continuar essa mesma palhaçada que a gente vê sempre? Eu espero e acredito que sim, principalmente com as mudanças que a gente vê no mundo do boxe, com algumas organizações centralizando, é que é hora de botar pressão para evitar que esses escândalos aconteçam. Utilizar exemplos que acontecem desde o UFC, que já lidam muito melhor do que o boxe, trazer esses métodos para cá. E já que a gente mergulhou nessa realidade suja do boxe, uma realidade que é muito cara entre os atletas, que é a perca de peso. E a gente fez um vídeo aqui explicando como que esse processo pré-luta, por muitas vezes é mais doloroso do que a própria luta, perder ali 10 quilos antes de uma luta. A gente já contou os bastidores de tudo que acontece antes desses momentos. Basta você clicar no vídeo que tá aparecendo para você aqui na tela que você vai ser redirecionado automaticamente. Tamo junto, forte abraço e até mais.